Boas pessoal, como é que estão? Ora, o vídeo de hoje é um bocado diferente, eu não tinha a ideia que ia fazer vídeo neste sábado, por isso é que estou sem câmara, mas, como devem calcular, este assunto é bastante importante e, portanto, vou comentá-lo à mesma e vou dar a minha perspectiva sobre duas questões. A primeira, se isto efetivamente foi uma jogada da administração Trump, no sentido em que foi uma armadilha combinada para Zelensky, ou se efetivamente foi espontâneo. E da outra parte, da parte mais importante, vai ser sobre o novo alinhamento daquilo que são as prioridades geopolíticas da ordem internacional, nomeadamente onde a ideologia e os valores valem muito mais hoje do que os alinhamentos estratégicos materiais das próprias potências. Começando pelo início, naturalmente, vamos então falar sobre aquilo que foi o acontecimento de ontem. Vimos um Zelensky a ser encurralado por duas raposas que o queriam domar ali e queriam basicamente comê-lo vivo, para ser mais direto. E de certa forma eu acho que conseguiram. Obviamente quem apoia Zelensky tem um viés mais sentimentalista de ver que aquilo não se faz, mas numa perspectiva realista, não de sentimentalismo, vemos que Trump e Vance conseguiram encurralá-lo muito bem. Como duas raposas conseguiram encurralá-lo de forma muito sorrateira, porque a maioria das pessoas não viu os primeiros 30, 40 minutos do encontro. Nesses 30, 40 minutos tivemos um J.D. Vance totalmente calado, e do outro lado tivemos um Trump sempre a falar bastante, mais com o Zelensky, e por vezes tivemos um Zelensky a discordar de Trump, ou seja, nomeadamente quando Trump aponta para o facto dos Estados Unidos terem dado um tipo de apoio maior aos esforços militares da Ucrânia, o Zelensky discordou dele, no sentido em que não foi assim tão grande, ok? A Europa também deu muito, certo? O Trump levou isso na boa. Posteriormente tivemos o próprio Zelensky a falar sobre a incapacidade dos Estados Unidos e posteriormente até, de certa forma, da administração de Trump em reverter aquilo que aconteceu em 2014 ou impedir que aquilo que aconteceu em 2014 escalasse para aquilo que aconteceu até agora. E aí Trump nunca respondeu. Portanto, por isso é que eu acho que de certa forma ele já estava ali a angariar certas bocas que era para mais tarde justificar aquilo que aconteceu com J.D. Vance, no sentido em que J.D. Vance entra logo a pé juntos numa pergunta do Zelensky, onde o Zelensky basicamente diz que, numa resposta a Trump, esta mentalidade da diplomacia apenas pela diplomacia e do falatório não vai a lado nenhum, porque a Rússia já tinha feito outros acordos que violaram, e muito honestamente eu não conhecia nenhuma diplomacia capaz de parar isto que estava a acontecer. E questionou então a J.D. Vance e a Trump que tipo de diplomacia é que sugeriam e que tipo de proteções dariam à Ucrânia. Ora, J.D. Vance pegou nesse trecho, nessa mesma frase, e a partir daí começou a falar de uma forma bastante agressiva. Em primeiro lugar, começou a criticar Zelensky pela forma como não agradeceu aquilo que foi o apoio desta administração, ou se ainda não tinha agradecido hoje, na altura em que estava naquela reunião. Curiosamente, o Zelensky, em vez de manter a calma, precipitou-se, no sentido em que perdeu o caráter e, de certa forma, começou a dizer não, mas eu já pedi desculpa várias vezes, estás a justificar aquilo que o Zelensky tinha que fazer, na minha opinião, embora algumas pessoas possam achar que isto é uma forma de humilhação. A humilhação, na minha opinião, foi o objetivo de toda aquela conversa entre o Trump e o J.D. Vance contra o Zelensky. Aquilo que o Zelensky tinha que ter dito era eu vim hoje aqui agradecer e nem sequer me deram a oportunidade, estou a agradecer, e desarmava completamente a narrativa do J.D. Vance, que depois permitiu ao próprio Zelensky continuar a conversa a um ponto em que o Zelensky basicamente diz aquilo que é óbvio aos olhos de muitos liberais, que é: vocês têm um oceano a separar, por isso é que ainda não sentiram, mas vão sentir no futuro. Quando ele diz isto, o Trump intervém e diz: tu não és ninguém para estar a dizer como é que nós nos vamos sentir no futuro. E basicamente depois começa com aquele discurso de tu não tens as cartas, não és tu que decides nada, tu vais fazer aquilo que tens que fazer, porque não és tu que decides nada. Tu podes ter algumas cartas se fizeres aquilo que nós queremos, ou, por outras palavras, aquilo que estamos a ajudar-te a fazer ou estamos a guiar para fazer, a nossa direção. Sem isso não tens cartas absolutamente nenhumas. E portanto esta foi a ideia que o Trump quis transmitir, fez com que o Zelensky se calasse várias vezes, ficasse numa postura muito fechada, muito ressentida, completamente vazio ali, e quase como se fosse um professor a dar um sermão, ou um pai a dar um sermão no filho. E eu acho que isso, de certa forma,
serviu para tentar humilhar e para tentar fragilizar a imagem de Zelensky, daquele santo Zelensky, na percepção pública, que tudo aquilo que ele diz tem que se dar um apoio logo de 1.000 milhões a qualquer coisa que ele diz. Eu acho que essa é a percepção que os republicanos têm e quiseram desmistificar isso, ou pelo menos não quiseram continuar com esse mesmo mito, no sentido em que Trump quer claramente desviar as atenções para a Ásia, tirar as suas preocupações da Europa, obrigar a Europa em si a financiar a sua própria defesa, ou pelo menos simplesmente extrair algumas riquezas que compensem tudo aquilo que os Estados Unidos deram à Ucrânia. Ora, até agora nós temos vindo a assistir a um desenvolvimento interessante nessas negociações, no sentido em que os Estados Unidos vão ganhar alguns direitos de extração de vários minérios que são importantes para a economia americana, e depois aí sim vemos então que isso pode justificar a que o conflito ande um bocado mais para a frente, para efeitos de supervisionamento, para o efeito dos Estados Unidos enviar alguns dos seus oficiais para estarem em cima dos acontecimentos, dessa transferência de recursos, e portanto a guerra não vai acabar nem no próximo mês, nem nos próximos 2 meses, porque esse é o interesse material dos Estados Unidos. Com isto, o Zelensky posteriormente não saiu a bem, no sentido em que não se viu na obrigação de pedir desculpa e ficou entendido no ar que provavelmente esta não seria uma reunião muito próxima da seguinte, que seria fulcral para acabar com a guerra nos próximos tempos, e tudo isto por causa da questão do cessar-fogo, porque o Trump quer um cessar-fogo, porque só com cessar-fogo é que é possível passar para a discussão do acordo de paz, mas Zelensky sabe exatamente isso e, portanto, esteve sempre a tentar tirar o cessar-fogo do ponto de vista da conversa, porque quer o apoio militar para continuar a resistir. Isto vai ao encontro daquilo que tem sido a visão liberal europeia, no sentido em que os líderes europeus, e isto segundo o próprio Marco Rubio, estão a calcular que até ao próximo ano seja possível criar grandes atritos na Rússia que possam eventualmente tirar Putin do poder com mais um ano de dificuldade económica para a Rússia. Os Estados Unidos não compram isso, os Estados Unidos já perceberam que a Rússia conseguiu moldar a sua economia a resistir a isso por mais 1, 2, 3 anos e, portanto, essa estratégia apenas custaria mais dinheiro aos Estados Unidos e não daria a oportunidade aos Estados Unidos de definir como é que a Europa se vai alinhar naquela zona leste e a Ucrânia em si, quais é que vão ser os destinos da Ucrânia, porque se os Estados Unidos tiram as armas, tiram tudo do conflito, depois não têm autoridade para vir negociar o que quer que seja. E, portanto, querem continuar a ter esse papel de forma moderada e não gastando muito, mas acima de tudo, não querem optar por essa visão europeia de desgaste do regime russo através das economias de guerra. É evidente que, apesar dessa ser a visão da Europa e o facto de não ser a visão dos Estados Unidos, leva-nos a pensar outra coisa. Quer dizer que a Europa vai ter capacidade para financiar essa operação de aguentar ao máximo a guerra na Ucrânia para tentar tirar Putin do poder ou conseguir que a população se revolte contra o regime atual russo. Quer dizer, eu acho que isso é uma estratégia completamente falhada. Disseram o mesmo no primeiro ano, depois das sanções, disseram o mesmo no segundo ano, no terceiro, e não vai dar absolutamente nada, porque a Ucrânia já não tem pessoas suficientes, e o próprio J.D. Vance tentou humilhar aquilo que tem sido a política ucraniana, de pegarem pessoas, em jovens, homens, na rua, colocá-los em carrinhas e colocá-los depois na linha da frente. Tentou fazer isso, fez isso, no momento em que estava sempre a falar por cima do Zelensky, e tentou demonstrar que o Zelensky não era santo nenhum, que estava a fazer atos autoritários contra o seu próprio povo. O Zelensky disse e respondeu que todos os países têm problemas quando estão numa guerra. Portanto, não negou nem desmentiu. Porque a gente tem visto, estes vídeos têm tornado-se virais nos últimos tempos. Ora, tendo a Rússia e os Estados Unidos uma nova relação e deixando então aqui a Europa completamente sozinha, vemos que o projeto liberal tem os seus dias contados se as coisas continuarem como estão a acontecer, no sentido em que a Europa não tem nem sequer 1% ou 2% das ogivas nucleares russas ou dos mísseis nucleares russos. A Rússia tem milhares, a Europa, se chegar a centenas, já é muito. Portanto, há uma total vitória tática de dissuasão da Rússia. Embora eu acho que a Rússia não tem qualquer tipo de interesse em meter um pé que seja em países danados, não tem capacidade para isso. Agora vão tentar ganhar o máximo possível da Ucrânia, colocar esta vitória como uma vitória de regime e esperar e reconstruir. Para todos os efeitos, acho que esta divisão entre Estados Unidos e Rússia sempre esteve, se calhar, nos olhos do Trump como algo positivo, mas a primeira administração, por causa do caso da Rússia e da interferência, da alegada interferência nas eleições americanas, impediu uma maior aliança. Porque na visão de Trump, sendo a China a prioridade, tendo a Rússia como aliada contra a China, é muito mais fácil derrotar e circular
ou cercar aquilo que é a China, tendo em conta que a Índia também é uma aliada dos Estados Unidos. Portanto, tendo 3 potências na zona norte, na zona este e na zona oeste da China, é uma excelente forma de conter essa mesma China, e a Ásia é claramente a prioridade dos Estados Unidos e não a Europa. Posto isto, vai ser interessante ver, porque a Europa agora vai querer militarizar-se e vai ter que fazer escolhas difíceis, porque ou tira dos sistemas de apoio social, do Estado Social, e se tirar, então os atuais partidos de status quo, quer liberais, quer centro-esquerda, vão sair do poder porque já estão a ficar impopulares, e se a população não tiver um incentivo económico para votar neles e continuar a votar neles, vão mudar e vão para as segundas opções, que neste momento são os partidos de direita radical. Portanto, ou tiram do Estado Social e arriscam-se a ver novos partidos de direita radical a chegar ao poder, e depois em conjunto esses partidos vão olhar de uma forma que não é liberal para as relações internacionais e olhar para a Rússia de outra forma mais pragmática. E por outro lado, vamos assistir a uma Europa que vai tentar acelerar então esse processo de militarização, mas, volto a dizer, ou consegue fazer essa militarização tirando do Estado Social, ou não faz a militarização e apenas vemos que são palavras. Porque aquilo que nós temos visto nos últimos dias foram apenas palavras. Nós estamos contigo, ok, Zelensky, nós estamos contigo, mas o que é que vamos fazer para te ajudar? Não vamos enviar um homem que seja, porque se nós ativarmos a Constituição e mandarmos homens para a frente da Ucrânia, quer dizer, a revolta a nível popular tiraria estes partidos do poder muito rapidamente. Em segundo lugar, não vamos propriamente dar todo o equipamento, porque nem sequer temos esse equipamento, estamos dependentes dos Estados Unidos nesse sentido. É a grande força, é o grande pulmão desta área geográfica ocidental em termos militares, e portanto a Europa vai ter que fazer grandes escolhas muito difíceis, ou vai ficar pela conversa, ou vai agir com grandes consequências eleitorais para os partidos dos governos e dos status quo. Nenhum dos casos vai ser bom para a Europa. Esse é que é o ponto. Nenhum dos casos vai ser bom para a Europa, não no sentido de civilização europeia, mas bom para a Europa, do status quo da União Europeia. A União Europeia, na minha opinião, vai perder muita credibilidade tendo em conta os resultados materiais que tudo isto vai causar à Europa nos próximos tempos. Pode existir, inclusive, com esta vitória da Rússia, uma maior pressão futura para defender alguns aliados políticos dentro dessa mesma Europa, no caso de uma Roménia, no caso de uma Hungria, por exemplo, e enfraquecer aquilo que é o projeto liberal europeu dentro desse mesmo projeto liberal europeu, mesmo que a Rússia não esteja lá dentro. Portanto, tudo isto vai afetar o futuro da Europa. Agora, olhando numa outra perspectiva, eu acho que isto também tem outras implicações no sentido em que já não temos aquela que é a tradicional divisão entre eixos das ditaduras e os eixos democráticos, em que as ditaduras têm que ser Estados quase pária. Não. Com isto, os Estados Unidos abdicam do seu lugar de polícia do mundo em prol das democracias e da liberdade ocidental e olham estrategicamente apenas para si. E digo mais, têm um alinhamento mais conservador contra não só a visão liberal das relações internacionais, algo que os Estados Unidos fizeram logo com o começo desta administração Trump, com os Estados Unidos a saírem de algumas organizações internacionais que são a base do liberalismo e da ordem liberal internacional, mas também por motivos sociais e ideológicos, no sentido em que a população americana votou em Trump, sabendo que ele seria mais pró-Rússia neste sentido, porque gostam desse soft power russo e daquilo que é a visão social russa mais conservadora, menos feminista, menos a favor dos lobbies LGBT, porque estes são dois temas muito importantes para as políticas identitárias da pós-modernidade, das políticas recentes. Importa muito mais na opinião pública que a Rússia não tenha direitos LGBT do que a Rússia ter gás natural, ter uma mancha de influência na Ásia Central e poder ser, então, aí uma ameaça à paz americana e à ordem liberal internacional. Importa muito mais a primeira do que a segunda para aquilo que é o eleitor médio nos Estados Unidos e cada vez mais para outros eleitores na Europa. Ao passo disso, nós temos o próprio eleitor médio americano a olhar para a Europa como subsidiodependentes em termos militares e como gays e feministas e multiculturais e cada vez mais decadentes e islamizados. Portanto, existe uma perda da consideração do eleitorado americano pelo aquilo que a Europa representa. Acham que a Europa é woke, como muitos dizem, e portanto preferem alinhar-se com aqueles que são mais conservadores e defensores de um sistema até mais autoritário que vá ao encontro dos seus valores, do que propriamente o interesse inerente em termos materiais de existir uma paz americana ou um império americano que consiga explorar e subjugar os seus adversários aos seus interesses materiais. O facto de
o sistema liberal não ter conseguido fazer essa mesma segunda opção, porque integrou a China nas suas organizações liberais e a China comeu de vivo aquilo que é o comércio internacional dos Estados Unidos, levou a que, por exemplo, Trump chegasse ao poder devido à desindustrialização americana e tudo isto tivesse o resultado que tem hoje. Porque sem Trump no poder em 2017 até 2020, 2016, 2020, nós não teríamos a relação que a Rússia teve naquela altura, não teríamos Joe Biden posteriormente a presidente e quase a escalar este conflito para níveis perigosíssimos e não reversíveis. E agora vemos que Trump volta ao poder exatamente por causa desse segundo mandato que não conseguiu, esse segundo mandato consecutivo, numa altura chave da guerra. Tudo isto desenvolveu-se em acontecimentos que levaram até ao ponto onde estamos hoje. Mas o essencial é: a Europa está isolada, a Europa tem o seu próprio projeto e visão liberal, é o único espaço civilizacional, tirando ali a Austrália, no mundo que tem uma visão liberal de forma consolidada no mundo e tem esse mesmo projeto liberal de instituições internacionais. E se nós temos um eleitorado americano que, em termos estratégicos, condiciona o poder americano a apoiar aqueles com os quais se identifica mais ideologicamente e não em termos de interesses materiais, vemos que então o eixo das democracias e das ditaduras já não faz sentido, morre e volta a existir o eixo da esquerda e da direita nas relações internacionais, tal como aconteceu na Guerra Fria, tal como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Isto são desenvolvimentos muito interessantes, porque a China tem coisas de direita num lado e tem coisas de esquerda no outro, a Rússia tem muitas coisas de direita num lado, noutras, curiosamente, em termos sociais e práticos, o Putin herdou uma Rússia que estava completamente virada à esquerda em termos sociais, em termos daquilo que era os hábitos, a ausência de religião e de fé, a ausência de um conservadorismo de facto. Estávamos a falar de uma sociedade completamente submersa em aborto, submersa em drogas, submersa em alcoolismo, que ainda hoje tem esse problema, e a sociedade russa ainda tem muitos problemas nesse sentido. Mas este alinhamento ideológico, em vez do alinhamento de espaço civilizacional, leva a que existam choques ideológicos e não apenas choques de espaços de sistemas políticos democráticos. Portanto, já não é um choque de sistemas, é um choque de crenças, de fé, de ideias, numa altura em que as identidades valem cada vez mais, quer para o lado da direita, das identidades nacionais, quer para o lado da esquerda, de questões como a identidade de género. Agora, pessoalmente, se vocês me perguntam, faria sentido que a Europa conseguisse ter esta valência e esta supremacia contra a Rússia, que tem uma grande pegada asiática? Claro que sim. Faz sentido apoiar movimentos que depois, no longo prazo, nos vão culminar na nossa extinção através de práticas como o feminismo e o multiculturalismo? Claro que não. Por isso é que, em condições algumas, eu defendo que qualquer português deve meter um pé na Ucrânia e morrer pelos transexuais, ou morrer pelos direitos LGBT, ou morrer pelo multiculturalismo na Europa. Eu acho que isso não faz qualquer tipo de sentido. Mas, do ponto de vista de relações internacionais, se só olhássemos para a questão material, aí seria muito diferente. Trump está a olhar para a primeira versão, não para a segunda. Os eleitores americanos escolheram esta primeira versão. Os eleitores americanos sabiam no que é que estavam a votar no dia 11 de novembro, acho que foi dia 11 de novembro, e portanto tudo isto leva a que, ou 5 de novembro já agora, tudo isto leva a que os Estados Unidos tenham tomado hoje uma decisão que vai realinhar a ordem internacional e vai ter graves consequências para aquilo que é o futuro da Ucrânia enquanto um Estado soberano. Por hoje é tudo, meus caros, deixem like, partilhem, subscrevam, podem seguir nas outras redes sociais. Por mim, eu acho que este vídeo fica assim em formato podcast ou formato de som, porque efetivamente eu não tinha como gravar com a câmera e, portanto, se quiserem partilhar com os vossos amigos, estão completamente à vontade. E já agora subscrevam o canal e ativem as notificações, porque em princípio vamos ter uma live amanhã. Portanto, meus caros, vemo-nos amanhã ou no próximo vídeo. Saudações patrióticas, viva a civilização europeia e viva Cristo Rei.